bora lá. Bem, para quem caiu de paraquedas, meu nome é Kaline Martins, sou a editora-chefe, eu me dei um cargo, precisava de um nome, a publisher aqui do Encantos da Kali, então eu sou a Kali do Encantos da Kali. E hoje nós temos uma oficina, na verdade a primeira oficina do ano, palminhas. Começamos esse projeto de oficina, se eu não me engano, em setembro de 2025, e agora em janeiro de 2026 começamos a primeira oficina, nesse mês com uma só, mas a partir do mês que vem com 2 oficinas por mês. Então são mais ou menos de 2 a 4 horas de aula todo mês para vocês sobre os nossos pilares. Oficina de hoje, começando às 8 horas, terminando mais ou menos umas 9, a gente se estende quando necessário, principalmente com o estudo de caso, tirando dúvidas mais específicas de um autor ou de outro. Mas essas oficinas, o intuito dela é tanto vocês conseguirem horas complementares, para quem faz faculdade, sim, vocês podem pedir certificado, tanto aprender e estudar um pouquinho, nem que seja o mínimo ali, que é necessário para desenvolver a escrita. Vamos lá. Eu coloquei a mão, porque quem não me conhece, quem não está com as aulinhas dos mentorados de 15 em 15 dias, não tem familiaridade com a minha mão. As pessoas que já me conhecem sabem que tudo o que eu tento fazer dentro do Encantos, eu tento deixar em 5 pontos e para encaixar dentro da minha mão, para a aula ficar mais dinâmica e menos no slide. Mas aí eu coloquei a mão no slide. Então, quais pilares do escritor moderno hoje em dia? Escrita criativa, editoração, marketing para o escritor, marketing do autor, língua portuguesa e literatura básica. Esses são os nossos 5 pilares. Eles funcionam sempre juntos, então toda vez que eu estou trazendo escrita criativa, eu estou trazendo língua portuguesa e literatura básica. Toda vez que eu estou trazendo editoração, eu estou trazendo língua portuguesa. Toda vez que eu estou trazendo marketing, eu estou trazendo língua portuguesa, muitas vezes escrita criativa, ou marketing com editoração, então tudo acaba misturando ali, mas esses são as nossas bases. Escrita criativa, editoração, marketing, língua portuguesa e literatura básica. Não tem como a gente existir dentro de uma carreira como escritor, dentro da literatura, abandonando algum desses pontos. É lógico que a gente tem um jeito de lidar com cada um desses pontos. Escrita criativa, você pode ser escritor de não ficção, por exemplo, e aí você vai ter que lidar ainda com a escrita e a língua portuguesa, mas não necessariamente dentro das estratégias de escrita, da estrutura de 3 atos, por exemplo, no Save the Cat, se você for da base do roteiro. Editoração, mesmo que você não seja profissional editorial, você tem que lidar com o pilar de editoração, por causa das revisões dos serviços editoriais que são feitos, e isso não importa se você é autor publicado por editora ou autor independente. Marketing para escritores, você sabe que o marketing, vocês já sabem, né, que o marketing é indispensável. É lógico que a gente pode ser mais ativo, menos ativo, a gente pode... Nossa, vai, desligou aqui minha luz, hein? Não querem dar aula para vocês. Voltei. Vocês sabem que quando a gente fala de marketing, a gente pode ser mais ativo ou menos ativo, mas é impossível ser 100% anônimo, mesmo que você vá terceirizar o serviço de marketing. Língua portuguesa e literatura básica, são pilares de aprimoramento que a gente sempre precisa para esses 3 primeiros pilares. Então, essa é a nossa forma mais completa de tratar. Alguém aqui acha que existe mais algum tópico que deveria ser encaixado e que não está aqui? Boa! Perfeito. Então, mãozinha, escrita criativa, editoração, marketing, língua portuguesa e literatura básica. E aí, eu quero entrar um pouquinho dentro desses 5 pontos, antes da gente ir para os objetivos e quais objetivos vocês podem trazer dentro de uma organização como escritor para o ano, tá bom? Em primeiro lugar, a gente tem a escrita criativa, e quando a gente fala de escrita criativa ou de escrever em si, a gente sabe que escrever não é apenas escrever. Escrever também tem um ato de literalmente abrir o Word, sentar o bumbumzinho na cadeira, Word ou Docs, sem preconceitos, e começar a escrever. Estruturar a sua história também faz parte do processo de escrita. Estudar também faz parte do seu processo de escrita. Revisar e divulgar o seu livro também fazem parte do processo de escrita. São coisas que elas estão sempre juntas. Então, escrever não é necessariamente escrever. Você precisa estudar, você precisa estruturar, você precisa sentar. E aí sim, são os gurus que falam, você tem que sentar 1 hora todo dia para escrever, mesmo que você não tenha pico. Vocês já estão acostumados aí com 300 dicas do Instagram. Revisar e divulgar. Tudo isso faz parte da parte criativa. Poxa, Kaline, mas revisar não é editoração? Essa primeira revisão não. Quando a gente tem aqui o revisar como um macro importante, esse revisar que toma a maior parte do processo de escrita de vocês, muitas vezes, é o revisar criativo. É ver se você realmente escreveu aquilo que você gostaria de ter escrito, se você passou tudo para o papel, se você criou os diálogos que você gostaria de ter criado, ou se existem ali no papel alguma coisa que ela é gordura, que ela é excesso, que ela não deveria estar ali. Você trouxe uma coisa muito legal, e é legal vocês também anotarem, já aproveitem aí, abram os cadernos e escrevam ideia versus estrutura.
Tem muito autor, e aí vocês podem se identificar ou identificar alguém nessa fala, achando que só porque tem a ideia na cabeça tem a ideia estruturada. E são coisas completamente diferentes. Quando a ideia ela está na nossa cabeça, se tiver tempo depois da aula, eu coloco até um pouquinho da paratopia do criador ou da morte do autor para a gente entender isso melhor. Mas quando a ideia ela está na nossa cabeça, ela é o texto idealizado. Quando ela está no papel, impresso bonitinho lá, ela é o objeto literário, ok? Na nossa cabeça, ela é o texto idealizado. O texto idealizado, ele não é o texto ali, o texto que vai ser trabalhado pelos pilares, o texto que vai ser trabalhado para virar objeto literário. Aquele texto a ser trabalhado, ele pode ser identificado se ele estiver estruturado. Então, não é porque você tem a ideia, você sabe mais ou menos como começa, sabe mais ou menos como é que é o fim. Você tem 2 ou 3 cenas na cabeça, você tem o diálogo que fez você ter aquela ideia que aquilo está estruturado. É importante vocês terem essa perspectiva. Quem nunca escreveu um livro e depois de um tempinho começou a pensar, acho que eu não gosto tanto disso, não gosto tanto daquilo, que atire a primeira pedra. Ser uma autora jardineira, tá? Eu sou jardineira também. Mas já que você se sente perdida de vez em quando e isso acaba te atrapalhando de alguma forma, é muito legal você dar uma pesquisada em algumas ferramentas que possam te ajudar. Tem escaleta, tem ficha de personagem que pode te ajudar também. Eu não me dou bem com essas, então eu sou péssima de fazer escaleta. O que eu gosto muito de fazer, e para quem é jardineiro é muito mais fácil de fazer do que uma escaleta, é, sabe a estrutura de 3 atos? Dentro da estrutura de 3 atos, a gente tem os arquinhos que vão acontecendo. Então, estrutura de 3 atos, aí a gente tem lá a chamada à aventura. E aí você faz um resumo de 3, 4, uma frasezinha do chamado à aventura. E aí você vai para o próximo, vai para o próximo. É muito mais fácil você fazer assim, aí você tem o começo, o meio e o fim da sua história estruturado, sem que seja definido exatamente o que vai acontecer naquele capítulo, o que vai acontecer no outro. Porque para quem é jardineiro, geralmente essa dificuldade é demais. Você definir exatamente o que vai acontecer no capítulo é muito difícil para a gente que vai construindo a história aos poucos. Mas quando a gente faz isso com a estruturazinha de 3 atos, a gente tem uma noção ali de por onde a história ela vai precisar caminhar, o que já ajuda muito a não se sentir perdida. E também, é lógico, meta de escrita, se você quiser colocar, você pode estar sempre ali. Então, a minha meta para mim começar a pensar, eu tenho esse diálogo na cabeça. Então, a minha meta é chegar nesse diálogo. E para mim chegar nele, eu preciso que os personagens, para mim chegar nesse diálogo de investigação, eu preciso que os personagens, eles descubram que houve um assassinato, e aí eu preciso que os personagens decidam investigar esse assassinato. Perfeito. Então você já tem um finalzinho, e aí você puxou coisas que precisam acontecer antes. A partir de agora, você já sabe que você precisa, primeiro, que os personagens descubram um assassinato, depois, que os personagens decidam investigar o assassinato, para depois chegar naquele diálogo que foi o diálogo que você pensou. Então também é uma estrutura muito legal para você começar a estruturar sem ser extremamente definidinho. Então não tem um problema de onde a sua história vem, mas tem ali a basezinha anotada do começo, do meio, do fim, bem redação mesmo, tá, gente? Começo, meio e fim. É o essencial ali para a gente começar a estruturar um pouquinho mais qualquer história, para a gente não se perder, não ter esses sentimentos ruins e não desanimar no meio do caminho quando a gente está tendo esses sentimentos. Eu, pilar de escrita criativa, e a gente tem o pilar de spoiler, editoração, e aí dentro do pilar de editoração a gente tem ali algumas coisas que são bases, preparação de texto. O que tem dentro de preparação de texto? Leitura crítica, crítica literária, leitura aberta, tudo dentro de preparação de texto, a própria preparação de texto dentro disso, revisão ortografia e gramatical, registros, registro autoral, ISBN, até contratos entra muito dentro dessa base, diagramação e diagramações. Aí quando a gente fala de diagramação, tem a diagramação digital, diagramação física, diagramação de capa, que precisa muito. Gestão de impressos, que está com S só, olha que coisa horrorosa, que bom que não está na parte de língua portuguesa. E aí, dentro da gestão, deixa eu colocar aqui, que senão eu não vou corrigir. Impresso. E aí, dentro de gestão de impressos, a gente tem cotação de gráfica, precificação do livro, até estoque e venda entra um pouquinho dentro dessa parte da editoração. Quando a gente fala de livro, é sempre legal a gente dividir ele em algumas partes. Então, a primeira parte sempre vai ser o miolo, a segunda parte a capa. Quando a gente fala de miolo, a gente vai falar de tudo que remete a texto. Quando a gente fala de capa, a gente fala de venda, a gente fala de marketing. Quando a gente fala dos dois, a gente fala de diagramação. Quando a gente fala dos dois, a gente fala de direitos de registros. Então, eu gosto de deixar, se você pegar aí na tela, ele já tem a ordemzinha. Começa sempre em preparação de texto. E aí, dentro dessa preparação de texto, que eu entendo que a maior parte das editoras não façam preparação de texto, seja um serviço feito à parte, mas aqui no Encantos, ele sempre vai existir a preparação de texto ali. Dentro dessa preparação de texto, de modo geral, existem vários serviços que podem ser feitos. Leitura crítica, crítica literária, metagem, ou o próprio serviço de preparação de texto.
Para a galera que já está aqui dentro, vocês já sabem que a leitura crítica que a gente faz aqui dentro do Encanto já é uma leitura crítica com preparação de texto. Ou seja, quando você contrata uma leitura crítica, você tem um feedback, você tem uma ficha, um formulário de retorno, que é, por exemplo, o formulário que a galera que publica aqui no Encanto tem lá no Notion. Mas você não tem a aplicação como posso falar, a aplicação dessas correções, a aplicação dessas sugestões direto no texto, direto no manuscrito. Por quê? Porque essa aplicação, ela é do serviço de preparação de texto, ok? E aí, dentro da leitura crítica aqui dentro, a gente faz toda a preparação de texto, toda a revisão artística, né? Revisão do autor junto no mesmo serviço, no mesmo momento. Esse é o primeiro momento quando a gente pega um manuscrito, preparar o texto para ter certeza de que ele está pronto, que ele está preparado ali para o mercado. A partir daí, ele tem que passar por um serviço muito cru, que é o serviço de revisão. O serviço de revisão não tem alteração, você não dá opinião. Revisão é, o ponto está certo aqui? Então, beleza, ele está errado aqui, ele vai sair daqui. Aqui vai acento? Vai. Não importa muito o que vocês vão questionar em cima disso. Mas o meu ritmo... Não... Revisão ortográfica e gramatical. É lógico para tudo as suas exceções. Para lirismo, para poesia, para prosa lírica. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui o André Lassac. O livro do André Lassac foi um livro que eu mesma fiz a preparação de texto e a revisão ortográfica. Por quê? Esse é um livro que, por mais que tenha uma linguagem, um português maravilhoso, quando a gente fala de pontuação, a gente teve que deixar muita coisa no lugar errado para manter o termo lírico dessa obra, manter os tempos. Então, a gente tem uma frase, por exemplo, que é pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, pé ante pé, para quando você começa a ler a frase, você ter a sensação de caminhada. Como isso é um artifício do lirismo, teve que manter ali as vírgulas ou a falta da vírgula para conseguir manter esse ritmo. Então, isso, por exemplo, são coisas da revisão ortográfica. Feita ali a preparação de texto e revisão ortográfica, é sempre importante a gente falar sobre registros, é lógico. Todo registro de direito autoral ele tem que ser feito ali antes ou depois da preparação de texto. E os ISBNs, os registros de identificação da obra literária dentro de cada um dos seus formatos, lembrando que toda obra literária que vai ser publicada em e-book e livro físico precisa de 2 ISBNs, o e-book digital, o ISBN digital e ISBN de livro físico. É quando a gente começa a falar da formalização dessa obra, diagramações, que eu já falei que são 3, diagramação de miolo, que é uma das partes do livro, diagramação de capa, que é a outra parte do livro, e diagramação EPUB, que é para o livro digital, ou KDF, KPF, que é do Kindle Create, por exemplo. Então, são os tipos de diagramação. E aí a gente vai para a gestão de impressos, que é basicamente cotação, contratação de gráfica, aprovação de qualidade, definir qual é o papel, qual é o miolo, qual é o tipo de tiragem que você vai fazer, se vai ser sobre demanda, se vai ser por lote, qual é a cotação que você vai pegar para o livro final, então qual o valor do livro final para venda, o valor promocional, o valor do e-book. Então, tudo isso está dentro de gestão de impressos. Sobre revisão ortográfica e feedback, né? Revisão ortográfica, eles não necessariamente... O revisor ortográfico, que ele é cruamente ortográfico, ele não necessariamente precisa explicar, porque ele está ali para fazer uma revisão mais crua. Mas é lógico que quando a gente está lidando com autores independentes, quando a gente está lidando com autores nacionais iniciantes, é muito bom a gente sempre pontuar as coisas, explicar às vezes alguma alteração. Eu conheço vários autores que foram direto para a revisão, e aí você tem um texto cru, cheio de vícios de linguagem, cheio de repetições, com frases até um pouco confusas, que foram revisadas ortograficamente, ele está ortograficamente certo, mas a estrutura narrativa, o arco dos personagens, tudo isso simplesmente não faz sentido, não tem profundidade, ou os personagens se perdem no meio do caminho. Por quê? Porque isso não é um serviço de revisão, é um serviço de preparação de texto. E acontece muito, tá? Nossa, é completamente comum. Esses são aí os nossos principais pontinhos, os nossos principais pilares dentro desse pilar de editoração. Agora a gente vai para o nosso próximo pilar, que é o de marketing, já que a gente já trouxe o ganchinho de marketing, que é, vamos lá, quando a gente fala de marketing, vocês acham que o marketing ele anda sempre isolado, mas marketing comercial e venda, eles estão sempre muito, 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 muito juntinhos. Então, quando a gente fala do marketing, esse marketing ele vai abranger, por exemplo, o seu próprio livro nas prateleiras. E aqui eu vou deixar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo. Tinha que ser clássico. Quando vocês pensam no livro de vocês, na capinha de vocês, vocês pensam no seu livro na livraria? Essa é uma pergunta. Vocês pensam no livro de vocês na livraria. E aí, na livraria, a gente tem estante e a gente tem aquela prateleirinha do meio, né? Então, prateleira e tem estante, perfeito? Então, ele ou fica de pé ou fica deitado. E aí, vocês fazem o livro de vocês e vocês não corrigem isso.
Capa, livro de cabeça para baixo. Capa, a lombadinha bonitinha de cabeça para cima. E aí, quando vocês compram um livro que vai na estante de vocês, vocês ficam, nossa, essa capa tá errada. Nossa, esse tamanho do livro não bate com os outros da saga. Porque vocês falam que vocês pensam no livro de vocês na livraria, mas quando vocês fazem o livro, vocês não pensam no 14 por 21, para que ele serve, no 16 por 23, para que serve, porque, caroços, vocês vão lá e fazem um livro 14 por 23, que não encaixa em nenhuma livraria, não tem uma prateleira onde um livro 14 por 23 vai caber. Ou, por exemplo, um livro 16 por 21, que também é outro, que pega a minha cabeça assim, balança. Tudo isso é marketing. É como o seu livro vai estar disposto naquelas prateleiras. E vocês querem que a livraria simplesmente vá lá, goste da capinha de vocês, porque vocês são bonitinhos, dos olhos azuis, a sua história é a melhor do mundo, e que eles podem para vender quando às vezes o livro nem encaixa na prateleira. Ele vai pegar esse livro e ele não vai poder deixar, por exemplo, numa mesa central, porque o livro está simplesmente de cabeça para baixo. Aí vai lá, o livro na contracapa, para ele ficar bonitinho, organizadinho. Vamos concordar, gente. Isso daqui são coisas que a gente também precisa pensar. Tem o meu surto aqui, porque isso é tão frequente. Eu surto um pouquinho com isso. Eu tenho dentro de Encantos um caso desses. Mas bora lá. Eventos e feiras também é marketing, é networking. Plataforma própria, então site próprio, quando é necessário, se for necessário, é também uma rede de marketing. Plataformas externas, então a gente tem a Raquel, que é a nossa rainha, Shopee, TikTok Shop, Mercado Livre, Magazine Luiza, consegue colocar em toda que é plataforma, e isso é muito legal, porque é muito bom, são lugares diferentes para pessoas diferentes verem o seu tipo de conteúdo. Clubes, influencers, a Raquel tá arrebentando na Shopee, tá, gente? Ela coloca ali Shopee é vida, mas acreditem, ela tá arrebentando na Shopee. Prêmios e redes sociais. Vocês se limitam muito, quando a gente fala de marketing, à sua rede social, mas prêmios, concursos chamados influencers, eventos, livrarias, plataformas, plataformas internas, externas, clubes, são todos outros tipos de marketing que vocês estão ignorando quando vocês só focam na rede social. Gente, fazer postzinho, por mais que seja um postzinho todo dia e até viralizar, não quer dizer que aquilo vai transformar em venda. Você consegue muito bem fazer boas vendas do seu livro, chegar ali na média de 20, até mais, bem mais livros vendidos por mês, sem rede social, ou sem estar ali viralizado com 10 mil seguidores na rede social. Hoje, seguidores é dinheiro, isso a gente já sabe. Seguidores determinam se você vai ter parceria, seguidores determinam se você vai ter uma carreira dentro da internet. Só que ser escritor não é só uma carreira dentro da internet. Tem muito escritor na internet viralizado que não vende o tanto que um escritor indo para feira e evento vende, tá? Então, não ignorem todo esse ciclo de marketing. Fez um marketing assertivo, você ganhou leitores com isso, mas você não conseguiu transformá-lo em comunidade. Isso acontece muito. Criar comunidade hoje é uma das coisas mais difíceis que a gente tem em todos os nichos, tá? Galera do cinema, tenta falar mal de Star Wars pra alguém que gosta de Star Wars, tenta falar mal de Game of Thrones pra galera do Game of Thrones, eles só aceitam que o final é ruim. Eu aceito que o final é ruim. Mas, assim, criar comunidade, o senso de comunidade, ele é o mais forte senso de marketing que você consegue. O mais forte. Das pessoas baterem no peito porque já leram tal coisa. Só que ele também é a parte mais difícil, que é a parte que demanda muito da obra e muito do autor. Quando a gente fala de redes sociais, e eu quero deixar aqui bem separadinho na cabeça de vocês, frequência e constância. Quando nós falamos de rede social, e aí se vocês quiserem, vão lá no Instagram, sigam o Mozi, que é o CEO do Instagram, ele faz live toda semana, faz caixinha de pergunta todo dia não, toda segunda-feira. E ele dá dicas da própria plataforma do Instagram, como você faz para crescer, como você faz para produzir conteúdo, ele é incrível. E ele é o próprio CEO do Instagram atualmente, então sigam o Mozi. Ele fala de frequência, mas você percebe que a frequência que ele está falando é muito mais sobre constância. Frequência, quando você pensa em frequência, fala, ai meu Deus, eu tenho que fazer um post todo dia. Se eu estou no TikTok, eu tenho que postar pelo menos 3 vídeos todo dia. Ai meu Deus, eu tenho que postar pelo menos 5 stories todo dia. Isso é frequência. Mas a frequência, ela não determina conteúdo, ela não determina qualidade e ela não ajuda, muitas vezes, os próprios algoritmos que fazem dentro de cada uma das redes sociais. E aqui, quando a gente fala de rede social, a gente também inclui o WhatsApp, tá? Porque o WhatsApp é rede social, Instagram é rede social, TikTok é rede social, YouTube é rede social, todos esses são redes sociais. Mas quando... Isso é frequência. E quando a gente pensa em constância, a gente fala em manter um conteúdo constante, em manter hashtags que estão dentro do meu nicho, de manter o conteúdo para o meu nicho. A constância, ela pesa muito mais do que a frequência. E é lógico, depois que a gente saiu do shitpost, né? A gente tá aí há 2 anos no shitpost, ou seja, conteúdo shitpost, gente, significa conteúdo de merda. É literalmente isso a frase, não estou inventando. Mas foi uma tendência de mercado, quando a gente fala de rede social, o shitpost, a gente saiu disso, então a gente está indo para um conteúdo de qualidade. Posicionamentos estão sendo cobrados. Então, se você é um influencer literário, vou puxar a Duda, que você não se posiciona,
politicamente, dentro das polêmicas do mercado, ainda que você não tenha falado nada, você está errado porque você não teve posicionamento. Hoje nós estamos saindo dessa demanda de shitposts para ir para uma demanda de definição, de alta qualidade. Então, se você consegue, pensa, em um fim de semana, roteirizar 4 vídeos, gravar 4 videozinhos, fazer ali 2 ou 3 stories, artes de stories para você colocar caixinha de pergunta, ou uma arte de stories para você colocar a caixinha de pergunta toda segunda-feira, toda terça-feira. E se você consegue todo mês fazer, vamos lá, todo mês fazer 4 postzinhos, 4 videozinhos de post, uma artezinha de stories para você fazer caixinhas de pergunta, e você consegue criar um carrossel e um post, você tem aí no total 6 posts para você fazer em 30 dias. E você postar esses 6 posts de qualidade de um assunto dentro do seu nicho, bonitos, você consegue, às vezes, muito mais alcance, muito mais validação, e a gente fala de salvamentos, compartilhamentos, likes, comentários, do que se você ficar todo dia postando um vídeo todo dia, 3 vídeos todo dia. Então, hoje, nós estamos numa tendência de mercado de constância e não mais de frequência. É lógico que TikTok tem a sua exceção, porque TikTok são vídeos mais diários, mas ainda assim você percebe que os influencers que mais bombam dentro de todas as plataformas, mas principalmente no TikTok, são aqueles que mantêm a mesma constância. Eles fazem vídeos no mesmo lugar, eles fazem vídeos do mesmo jeito, eles falam da mesma coisa, eles postam mais ou menos no mesmo horário, que é para manter o conteúdo de constância. Então, a minha dica é, mais vale 6 conteúdinhos que você vai gravar e produzir ali dentro de um fim de semana, um sábado e domingo, e você só vai publicar ele ao longo da sua semana, do que você tentar se encher de conteúdo literário para se manter extremamente atualizada, porque as coisas acontecem, e aí na quarta-feira o BO dos influencers eram influências que eu deixei de seguir, e aí hoje já não é mais isso, hoje já é a gringa do BookTok falando sobre obras superficiais, não. Se você ficar tentando seguir todas as tendências dentro do seu nicho, no momento em que ela sai, você vai seguir a onda, porque todo mundo vai tentar fazer a mesma coisa, mas você não vai conseguir atingir o indivíduo em si, porque vai ser mais um vídeo de muitas coisas passando ao mesmo tempo. Então, trazer uma camada a mais, trazer uma edição a mais, trazer mais reflexões ou outras reflexões dentro daquele tema, num conteúdo de qualidade, que pode sair daqui a 2 meses, que pode sair daqui no mês que vem ou daqui a 2 semanas, vai valer muito mais a pena, vai te dar muito mais retorno do que essa frequência frenética de conteúdos, tá bom? Sobre marketing do livro e marketing do autor. Olha as minhas mãos, eu falo que eu uso muitas mãos. Marketing do livro e marketing do autor. Por que 2 coisas separadas? Por que aqui dentro do Encanto, dentro da minha metodologia, eu dividi em 2 coisas? Porque hoje as pessoas não compram só um produto, elas compram uma história, elas adquirem uma causa, elas trazem um posicionamento. Um Stanley, do Stitch, não é mais só um copo para beber água. É um copo Stanley para você não gastar, comprando recicláveis, que vai manter gelado, ou seja, você não vai precisar deixar na geladeira, que vai trazer o problema do aquecimento global, que você vai reutilizar várias vezes, que é do Stitch, que é um personagem, tem 300 coisas hoje que a gente vai agregando dentro do valor de um produto simples. Isso a gente tem que entender que dentro do mercado literário também existe. Você tentar, e aí fica aqui o meu julgamento pessoal, tá? Tentar criar uma rede social, todo um ecossistema para cada livro que você publica, é um grande erro editorial, porque as pessoas não estão só querendo o livro, elas querem começar a ler você como autor, ou só falar sobre você e nunca falar sobre seus serviços, que é calcanhar de Aquiles que eu tenho aqui, gente. Eu falo muito dos autores, muito das coisas, dificilmente eu falo dos meus livros, dificilmente eu falo dos serviços do Encantos em si, então são conflitos que a gente tem que ter. De modo geral, é sempre legal a gente ter em mente isso. Eu tenho uma carreira de escritor e eu tenho o meu produto, que essa carreira, essa empresa ou escritor, empresa, tem para vender, que é um livro. Então, o escritor, ele precisa ser muito bem definido, as pessoas precisam saber que eu sou escritor, o que eu escrevo, o que eu faço, e as pessoas precisam entender que eu tenho um produto para vender, que eu tenho um produto para agregar para eles. Por isso que são 2 marketings diferentes. Dentro dessa estratégia que eu falei, né, de um stories para trazer caixinha, para trazer aí uma dinâmica dentro dos stories, uma artezinha para stories, 4 videozinhos, um post carrossel e um post fixo, dentro dessa estratégia, quando você vai dividir dentro de marketing do autor e marketing do livro, você pode dividir assim. O Stories, ele é sempre do marketing do autor, porque é a caixinha de pergunta. Marketing do livro, você vai pegar o link da Amazon, tirar um printzão ou fazer a artezinha da sua capa e compartilhar no seu próprio Stories. Vai agregar valor? Não, porque todo mundo já sabe que você era aquele livro ali. Vai ajudar a pessoa que não sabia que o link é o que vai ter a facilidade do link tá ali. Então, esse daqui é do marketing do autor. Os vídeos, você divide meio a meio, meio para cá, meio para lá. Um carrossel e um post, você divide meio a meio, um para cá e um para lá. Assim, você mantém o seu livro, o seu produto em ênfase, você mantém o seu marketing como empresa, o escritor, em ênfase, você não fica atendendo nem para um lado para o outro, e você ainda tem o plus, que é não saturar a sua capa. Lembra que a gente conversou na última reunião, Yolanda, que a gente falou sobre o contrário. A maior parte dos autores saturam a capa deles, usam tanto, mas tanto a capa deles, que não é mais só uma capa que a gente gravou.
é uma capa que quando passa ali a gente já revira o olho, tá? Lá vem chato falar de novo. Você já faz o contrário. Você saiu essa capa e aí você não mostrou a capa suficiente para a gente começar a brilhar o olho sobre a capa. Enquanto a gente já brilha muito o olho sobre a sua história no seu marketing. Duda que eu diga porque tá doida para ler o teu livro. Consegui distinguir aqui para vocês? Deem um likezinho se vocês entenderam a diferença. Se vocês não entenderam, manda um dislike se alguém não entendeu, porque eu explico de uma outra forma. Boa, tá todo mundo muito entendido aqui na reunião, hein? Tenho suspeitas. Vou dar uma prova para vocês. Próximo. Língua portuguesa. Ai, Kaline, mas por que ter um pilar só de língua portuguesa? Lembrando que língua portuguesa e literatura são pilares novos, entraram só em 2024 na nossa metodologia, sendo que essa metodologia ela existe há anos e anos-luz aí atrás. Porque o básico precisa ser dito, gente. Infelizmente, nós chegamos num nível com inteligência artificial também, para puxar o gancho da revisora usando inteligência artificial, ou possivelmente, provavelmente, supostamente usando inteligência artificial, as pessoas simplesmente não leem mais, os escritores em si não estão lendo mais, tanto quanto antes, e não estou falando aqui de quantidade e não necessariamente em qualidade, mas do equilíbrio dos dois. Tudo bem você ler várias coisinhas dentro do seu nicho literário que você gosta, e tudo bem você ler pouco em leituras mais aprofundadas ou que se prolonguem mais. O importante é você estar exercitando a língua portuguesa. Hoje em dia, os próprios escritores não estão exercitando a língua portuguesa, e aí se você coloca uma provinha básica na frente do escritor, ele não sabe identificar fonética, sabe? Vogais fonéticas de A, E, O, U, são as vogais que a gente tem dentro do ensino de língua portuguesa no geral, exceto Bahia, porque eles ensinam certo. Então, língua portuguesa, eu deixei aqui alguns tópicos, que são, dentro da minha perspectiva, aqui dentro do Encantos da Kali, os básicos e os que a gente tem que ter para conseguir se aprimorar cada vez mais e para conseguir trabalhar dentro do meio literário como produtores de conteúdo literário, dentro desse objeto literário. Ai, mas eu não sou revisora. Vamos lá. Não vou responder essa. Primeira coisa, interpretação de texto, seja literário ou não literário. Tem muita gente lendo um texto que é literário, ele é lírico, ele tem camada de profundidade como se fosse um texto não literário. Gente, não dá. Colocação pronominal, figuras de linguagem, pontuação, classe das palavras, seja substantivo, adjetivo, até o verbo em si, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, que eu coloquei 2 vezes, peraí. E crase. Tem alguma coisa dentro dessa metodologia que eu ignorei. Bem, aqui na colocação pronominal é sinônimos e antônimos, mas eu não vou conseguir corrigir agora, eu corrijo quando eu mandar para vocês. Vamos lá. Por que de cada coisa? Interpretação, pela óbvia, né? Saber interpretar um texto literário, saber interpretar um texto técnico é muito importante. Ah, que ótima língua portuguesa. Mas eu que faço as regras. Assim como no inglês, né? Você que dita as regras da língua também do Cornélio. Saber colocação pronominal, regência, concordância e a classificação das palavras também é muito importante para concordâncias verbais em si, para você conseguir criar uma frase que não deixe, por exemplo, um garfo dentro da frase, para quem não é do xadrez. Garfo é quando você deixa na dúvida se vai para um lado ou vai para o outro. Você tem ali um tridentezinho, do que o tridente não, né? 2 dentinhos, do que aquela ação, no caso, aquele personagem pode estar fazendo ou falando. Isso acontece muito quando a gente fala de textos que não foram preparados, não passaram por nenhuma preparação. Mas é lógico, é um erro super tranquilo também de se cometer. Sinônimos e antônimos, porque tem muita gente usando sinônimo para coisa errada e colocando no meio e aí acaba trocando significado, assim como trocar significado de coisas de forma intencional, que são as figuras de linguagem, saber pontuação para usar o travessão, para saber que travessão não é coisa de inteligência artificial, como, por exemplo, muita gente fala. O uso da crase, que, por exemplo, é onde eu mais erro, gente. O uso da crase, para mim, é uma coisa terrível na minha vida. Mas são coisas que a gente tem que ter. Mesmo que a gente não saiba aplicar exatamente, é sempre bom a gente estar tendo essas revisões de língua portuguesa. E aqui dentro do Encanto, a língua portuguesa se envolve muito mais na parte da preparação de texto. É quando a gente fala de gordurinhas e vícios de linguagem. Muito mente, muito gerúndio, pontuação enterrada, ou verbo de sente, sentiende, quando a gente traz todas essas definições, a gente está dentro da parte de escrita criativa, que é dentro da preparação textual, só que a gente está falando sobre língua portuguesa. Então, isso é bem interessante. Falamos em língua portuguesa e o povo saiu, então vamos continuar aqui. Literatura básica. Podem respirar, gente. O povo de língua portuguesa pode respirar. Eu também sou muito ruim. Eu sou ruim em 2, tá? Eu sou ruim em língua portuguesa, eu sou ruim em matemática. É uma dislexia, né? Fazer o quê? E quando a gente fala de literatura básica, é super importante, dentro da literatura que é gigante, dentro da literatura mundial, então não necessariamente a literatura brasileira, a literatura portuguesa, saber
qual é o papel do autor, do produtor do objeto literário dentro da literatura. Saber dividir temática e estilística é extremamente importante. O que é objeto comum, o que é temática, o que é estilística dentro de uma obra literária, assim como, por exemplo, o que é texto idealizado, o que é o objeto literário em si. Influência social do objeto literário também é muito importante, porque ainda que você não defenda que a literatura tenha que ter um cargo social, ela tem que ter um emprego social. Você tem que entender que a literatura ela faz parte de um contexto social, ela vai ser publicada para um contexto ou para uma sociedade em si, e daqui a alguns anos ela vai ser dada como um marco daquela sociedade, um marco daquele pensamento, tanto do autor quanto do tempo da obra em si. Escolas literárias, então, tem o romancismo, tem o barroco, tem várias escolas literárias maravilhosas para a gente estudar, e hoje em dia a contemporânea, e a literatura é a figura do leitor dentro do papel. Então a gente tem que saber o papel do autor e o papel daquele que interpreta a obra literária também. Literatura, né? E isso é muito legal. Vocês devem ver todo dia algum intelectual de camisa de botão, óculos na ponta do nariz, olhando assim para você na tela, falando sobre o que é literatura. Né? Que esse livro ele é literatura, que romantasia, que erotismo, que livros hot não são literatura. Vocês devem ver todo dia alguém trazendo esses centavos de consideração, trazendo uma definição óbvia do que é literatura, mas eu quero deixar aqui muito bem registrado que não existe definição de literatura. Quando a gente fala de estudar literatura, quando a gente estuda literatura, a gente descobre que existem escolas literárias, existem hipóteses do que é literatura, e aí a gente tem algumas constâncias entre essas escolas, mas que não existe uma definição, um conceito único do que é literatura. Ou seja, a literatura é base de interpretação, assim como ao que ela vai influenciar. Se ela vai ter acesso à sociedade, se ela vai influenciar o eu psíquico, se ela vai trazer mudanças pessoais ou dentro do eu social, tudo isso são escolas literárias e não definições de literatura. Então, quando alguém olhar para a tela e falar, o que você lê não é literatura, passa, porque muito provavelmente essa pessoa está só tentando ser tendenciosa. Não existe literatura, existem escolas literárias. Pode falar, Thaís. Quando a gente fala de literatura, a gente tem 3 coisinhas que se mostram constantes dentro de todas essas escolas literárias. Quais são? Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, hein? Literariedade. A temporariedade, que é ela continuar sendo influente através do tempo. Literariedade, a temporalidade e universalização. É que, ainda que é lógico, essa obra tenha que ser traduzida, ela traga conceitos que para o ser humano são universais. Então, obras que tragam temas de romance, o romancismo, o romântico, o amor romântico, ele é um tema universal. Então, ela já cumpre esse valor. Mas é o hot. Mas cumpre esse valor no amor. Tá ali, tá ticado. Quase todo livro produzido hoje, quando a gente fala de livros que não são técnicos, tá? Livros que são literários, não é do não literário, eles trazem a maior parte dessas 3 coisas. Mas eu, como, por exemplo, romancista erotista, gosto de bater no peito e falar, eu não faço literatura. Eu tenho autores que fazem literatura e, assim, de ponta, mas eu não faço literatura, eu não gosto de ter esse peso em cima de mim. Mas alguém aí não tem esse peso em cima de vocês? Raquel, eu já vi você levantando um like 2 vezes, a gente vai ter que conversar sobre isso, hein? Porque você faz literatura. Boa! Bora! E agora a gente começa o tema da aula, você viu? Das 8 às 9 numa aula, das 9 em diante pro tema da aula em si. Tudo isso foi a introdução. Vocês gostaram da introdução? Já estão revirando os olhinhos falando, pelo amor de Deus, para de falar, por que essa aula não acaba logo? Boa! Agora a gente entra nos objetivos do ano de vocês, em como se organizar, como organizar o ano de vocês como escritores. E aí eu deixei aqui 4 coisas que vocês podem fazer ao longo do ano, 4 focos que vocês podem ter quando vocês já falam que são escritores, ou em publicação ou publicados, tá bom? Primeira coisa, concursos e editais. Eu sou uma autora que eu quero publicar. Eu não tenho dinheiro. Eu vou para concursos e editais. Eu sou uma autora já publicada, mas a minha obra nunca participou de nenhum prêmio. Eu vou para concursos e editais, ok? Eu sou uma autora publicada e eu preciso agora vender a minha obra. Não tem problema se ela já recebeu prêmio, se ela não recebeu prêmio. Mas o meu foco nesse ano não vai ser premiação. Vai ser ir em eventos e feiras, em sites, em plataformas para vender a minha obra. Então, eu vou nesses eventos, feiras, sites, plataformas para vender essa obra que já foi publicada. Novas publicações. Eu tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Eu vou focar em uma nova publicação, seja na parte da escrita, da parte da editoração, do marketing, mas esse vai ser o meu foco esse ano. E o desenvolvimento.
eu tenho uma carreira, eu tenho obras publicadas, eu tenho obras em venda, mas o meu foco esse ano vai ser evoluir na minha carreira, criar um site próprio, participar de uma premiação, estudar literatura, por exemplo, estudar língua portuguesa, começar a estudar um serviço editorial para prestar um serviço editorial. Então, esses daqui são objetivos que a gente pode alinhar. E eu vou apresentar para vocês agora a grande ferramenta que, para quem participou das oficinas antepassadas e anteriores, sabem que para todas as perguntas do universo, a minha resposta é essa ferramenta, mas sempre aplicada à pergunta específica. E a gente vai passar aqui por alguns cenários dentro desses balãozinhos de o que a gente pode fazer dentro dessa metodologia, tá bom? E aí, comecem a anotar. Se tiver alguma coisa a ver, se der o insight do que vocês precisam fazer, comecem a anotar aí no caderno de vocês sobre organização. Quem nunca viu, não esteve em oficina. Quem já esteve em oficina já viu os 5W2H. Sim, a manha é da administração. Então, qualquer pergunta que vocês vão me fazer, possam me fazer, a gente sempre vai analisar dentro dessa metodologia. E é dentro dessa metodologia que a gente consegue organizar, estruturar as coisas dentro do nosso objetivo. Então, se o nosso objetivo é participar, e esse é um objetivo comum entre muitos de vocês, participar de mais feiras e eventos, eu preciso entender quanto que isso vai me custar, como que eu vou fazer isso, onde eu vou encontrar essas feiras, quando que eu vou encontrar tempo para isso, porque esse é o meu grande objetivo, quem vai me auxiliar ou se eu vou estar sozinha, você tem que utilizar essa ferramenta para esses tópicos específicos. E começando por concursos e editais. Dá um coraçãozinho àqueles que têm como objetivo concursos e editais. Boa. Para aqueles que têm objetivo, premiação, concurso, edital, chamado, vocês precisam pensar em, primeiro, o que vocês querem com esse objetivo. Então, você quer ganhar prêmio, você quer publicar uma história inédita, você quer encontrar oportunidades numa editora, você quer conseguir um fomento do governo. Então, aqui a gente tem como, por exemplo, dentro do quê, listar prêmios literários e antologias em editoras parceiras. Para quem não está se programando para ter publicações em si em 2026, participar de antologias com contos de crônicas é incrível. Façam, porque vocês continuam tendo um giro de publicação. Então, aqui a gente tem um modelo. Outra coisa que a gente precisa considerar, onde? Então, você precisa saber onde você vai estar. Para monitorar oportunidades de concursos digitais, Publish News, que para qualquer coisa dentro do meio literário é o maior, site de leis de incentivo da sua região ou do seu estado também ajudam muito. E para a galera que ainda não conhece, aqui no site do Encantos, a gente também tem. Então, a gente tem, eu acho que cadastrados prêmios literários para obras publicadas até dezembro, já no site do Encantos, para vocês olharem ali, opa, isso daqui eu posso participar, isso daqui faz sentido para minha obra, isso daqui não faz, com um linkzinho para vocês irem direto para o edital. Então, saber onde encontrar as informações de concursos editais, dependendo do que vocês querem, é muito importante. Quando vocês vão fazer isso? Quando aquele edital funciona? Quando ele termina? Ter um calendário de datas finais, das deadlines desses editais que você vai querer participar, é muito importante. E ter isso visível, em destaque, para você não perder data, quando a gente fala de chamado concurso edital, é muito importante a gente ter a data muito clara e não deixar sempre para a última hora e fazer a produção certinha para não ficar corrida, é indispensável. Então, ter ali, por exemplo, um quando ter as datas finais. Ou, por exemplo, se é um quando que você precisa receber o seu manuscrito de volta de uma revisão, de uma pré-revisão, por exemplo. Como? Aqui eu dou a opção de vocês terem textos coringas prontos para submissão rápida, então ter textos de temas que são universais, sempre esqueço, literais, universais, literais e influentes dentro do tempo em que a gente está, faz muito sentido, porque você sabe que vai ter chamados, vão existir chamados, concursos editais com aquele tema. Então, ter esses textos coringas prontos. Ah, mas eu já tenho um livro, um romance inteiro pronto. Deixar esse romance, esse textinho pronto, para você submeter a esses concursos, submeter a esses editais dentro das deadlines deles, também é muito importante. E saber delegar se você vai precisar, se for para um edital do governo, se você vai precisar de alguém para te ajudar a montar ele, de um assessor, se você vai precisar de um revisor para trazer uma revisão prévia, se você vai precisar de uma preparação de texto dentro desse texto que você quer submeter a esse edital, que é um edital mais caro, mais difícil, também é muito importante. Pensando nessa estrutura, vocês acham, o que vocês acham para aqueles que querem concursos de editais, que vocês precisam ter para se organizar? Qual a ferramenta que vocês poderiam utilizar? O que vocês acham que é indispensável para submeter esses editais?
Bora, quero participação. Por exemplo, eu não necessariamente participo de concursos digitais, mas eu gosto de participar de prêmios. Então, eu tenho um objetivo que eu tenho cumprido até então, de todas as minhas obras publicadas, elas terem um prêmio específico. E eu tenho obras programadas para publicação esse ano. Automaticamente, eu já fico de olho nos prêmios que eu posso submeter a essas publicações, que vão sair da Kaline Martins, da editora Encantos da Kali, naquele período, ou às vezes eu até adequo a minha publicação para conseguir submeter a essa premiação. E aí a gente tem premiações grandes, internacionais, a gente tem premiações pequenas, a gente tem premiações específicas, a gente tem aleatórias também, por exemplo, Jazz da Coroa, que é uma publicação minha, ele ganhou o melhor e-book do Rio de Janeiro em 2023. Eu sou de São Paulo, eu nunca fui para o Rio de Janeiro, mas o meu e-book foi. Eu tive que mandar uma aluna na época, uma aluna de mentoria, receber o meu prêmio lá no Rio de Janeiro, porque ela era do Rio de Janeiro. E até hoje não chegou em mim o meu troféuzinho, a minha medalha e o meu certificado, vocês acreditam? Mas é dentro dessa lógica de, para cada obra publicada, eu tenho que ter um prêmio. Por exemplo, a menina que ainda não morreu, ele ganhou em 2024 um prêmio da Bienal. E assim vai indo. Então, para aqueles que querem concursos editais, vocês já têm um objetivo claro como esse, vocês têm um objetivo genérico, você já tem um manuscrito, ter esse o quê, né, que você vai submeter, o que você vai trazer, é muito importante para vocês conseguirem criar os outros tópicozinhos. Para a galera que tem isso como objetivo, já anota no caderno o que, onde, quando, como e quem, que são as perguntas básicas que vocês precisam responder naquela metodologia dos 5W2Hs, ok? Posso passar? Like para eu poder passar? Boa! Próximo, para quem tem como objetivo eventos e feiras. Para quem tem como objetivo os eventos e feiras, a gente tem o que é definir, por exemplo, aqui dentro da editora, da Encantos da Kali, na Bienal de 2026 e em feiras menores. Então, a gente já tem o Carnafolk, que a gente vai participar, a gente participa de toda a Flick, a gente participa de toda a Tsubasa, e esse ano a gente tem a Bienal, então a gente já tem as nossas bases estabelecidas. Ok, vocês que não estão dentro do Encantos, ou que não estão na livraria, vocês já têm a base do que vocês querem participar definida? Se vocês têm como objetivo eventos e feiras? Por exemplo, eu tenho como objetivo ir para a Bienal. Então, você tem que começar a caçar pessoas que vão para a Bienal. Eu tenho como objetivo ir para a Flipossos. Então, eu tenho que começar a ficar de olho no site da Fliposso, nas confirmações de data, nas confirmações de casas editoriais. Eu tenho que... Eu quero muito ir na Flifantasy, que está na segunda edição agora. Não necessariamente você vai conseguir, porque eles lançaram o edital deles, né, a prescrição deles no ano passado. Mas é algo que tem que ficar de olho. Então, se eu tenho um objetivo para o ano que vem, quem sabe ir na Free Fantasy, eu tenho que ter organizado na minha cabeça de que aquele evento, que eu tenho que ficar de olho nele por causa disso, daquilo, para acompanhar as datas. Por quê? Por que eu, aqui dentro do Encantos, estabeleço essas pequenas eventos regionais, que, por exemplo, a Yolanda foi no primeiro do ano, ou nesses eventos grandes? O principal é networking, venda direta, captar público, conseguir com as nossas dinâmicas que a gente sempre leva, seguidores, ou, por exemplo, nesse primeiro evento que a gente teve no ano, que foi treinar os autores que foram no evento, tentar reunir os autores que são do estado de São Paulo, trazer venda, mesmo que de pouquinho em pouquinho, conseguir trazer esses objetivos. Então, saber o que vocês vão querer, então, quais eventos e feiras vocês têm como objetivo e por que vocês querem esses eventos de feiras específicos. Não adianta você ser produtor de, sei lá, romance contemporâneo e colocar no seu objetivo lá, Feira Flip Fantasy, que não está dentro, não está tão alinhado com o seu público, por exemplo. Então, saber o que e por que é muito importante. Quanto você vai ter que disponibilizar para produtos de marketing, por exemplo, aqui dentro, eu sempre penso nisso, mas se você é um autor independente para fazer uma tiragem para o evento, ou se você ainda não teve o seu livro publicado, está em publicação, se ele vai estar pronto a tempo, quanto é que vai custar, às vezes, uma taxa de emergência, como... Então, aqui eu esqueci de colocar, mas ignoro como, que o como não existe, eu só não tirei daqui. Mas como você pode alcançar esses eventos e feiras. Então, por exemplo, autores independentes querem ir na Bienal, estão indo com Encantos da Kali. Então, a Kali é um como, não necessariamente um quê. Outro como que pode acontecer é você se inscrever num edital específico da Free Fantasy, mesmo que já tenha ido, por exemplo. Ou ir com alguém, dividir com alguém uma tenda na Medieval Experience. São coisas que vocês podem trazer dentro dessa organização. E quem
quais autores você vai estar com você, se você vai levar alguém para te ajudar, se você vai ter uma sessão de autógrafos, quem é que vai estar ali dentro daquele mesmo horário, quais são os contatos que vocês vão ter, como, por exemplo, se você vai com o Leia Mais, que é uma organização maravilhosa para evento e para sessão de autógrafos, quais são as pessoas que vão estar naquele mesmo dia, para ver se você consegue aproveitar público, ou se você tem que construir para o público sozinho, tudo isso são informações importantes, dependendo do o quê? Então, se vocês têm o objetivo de feiras e eventos, é importante que vocês respondam, pelo menos dentro daquela metodologia, essas perguntas. O que, por quê, quanto, como e quem. Dúvidas? Boa. Se você tem... Ah, de novo. Volta, volta. Aqui. Se vocês têm como objetivo novas publicações, é importante que vocês tenham o quê? Qual é o lançamento do ano que vocês vão ter? Se vai ser um lançamento independente, vai ser um lançamento pago, vai ser um lançamento por chamado, é um lançamento que já está em andamento. Qual é o lançamento é muito importante. Quando? Quando vai ser esse lançamento? Quando mais ou menos vai ser uma data de pré-venda? Quando que você vai ter que divulgar coisas específicas? Se você já está fazendo uma divulgação, o quando sempre vai ajudar. Como? Então, eu gosto muito de trabalhar com checklists. E aí, a galera lá que já tem o Notion sabe que para tudo a gente tem um quadradinho que eu vou colocando ali. Para saber, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então já passou pela revisão, já passou pela capa, já fiz os registros, já saiu o registro, eu já olhei a correção que eu tinha que ter feito na sinopse. Tudo isso são fazer as checklists ajuda muito para quem vai fazer uma nova publicação, para quem tem isso como objetivo. Então, checklists para tudo é uma ótima ferramenta, porque é um ótimo como. Quem você vai contratar para esses serviços? Vai trazer um freelance? Vai para uma editora? Você já tem alguém que vocês confiam? Tudo isso vocês também têm que ter uma avaliação com antecedência. Não adianta você se programar autor independente, você é autor independente, se programar para publicar o seu livro em julho. Você precisa ter a sua capa pronta em março. E aí você precisa da sua capa pronta em março para publicar em julho. E aí você vai avisar a sua capista em março. E ela tá com a agenda cheia, porque você não avisou ela antes. Ela não deixou aquela vaga para você. E aí a sua capa não vai mais sair em março, ela vai sair em maio. E aí a sua divulgação que você tinha programado para publicar a sua pré-venda em julho, junho não vai dar mais em junho, vai ter que ser em julho ou em agosto. Olha como as coisas atrasam, porque você não tinha isso muito bem definido lá no começo. E por quê? Por que que você vai fazer isso e como que você também vai fazer isso, né? Como você vai fazer essa publicação, por que que você escolheu essa plataforma ou aquela outra. E aqui eu trouxe a Amazon e a Google Play, geralmente falo Amazon Kobo. Só que a Kobo ela tá tão apagadinha ultimamente, eu pus o Google Play. Porque a Amazon tem vacilado um pouquinho, a Kobo tá apagada, e o Google ele tá vindo com uma força assim, ó, estrondosa. Mas se vocês têm editoras que têm suporte de e-book, por exemplo, específico, também é uma coisa importante de vocês notificarem. Poxa, tem que estar o e-book pronto no mês tal, para poder publicar na plataforma e tal. Mas você já tem um login nessa plataforma, o seu cartão já está cadastrado nessa plataforma. Tudo isso são coisas que podem atrasar a publicação de vocês dentro do objetivo publicação, e vocês precisam ter isso planejado desde lá no comecinho. Dentro do Encanto, a gente tem aquela listona do cronômetro, que ela vai indo, e ainda assim ela não é tão específica. Quando vocês vão passando para cima, vocês passam, por exemplo, por leitura crítica, e aí tem lá, caracteres que começou, quantidade de páginas que começou, que dia começou, é onde a gente começa a ter esse planejamento de ponta a ponta, quando às vezes você acaba de ser aprovado no nosso chamado, você ainda está meio perdido, vocês vão aprendendo ali com o tempo. Dúvidas? Próximo. 2026, desenvolvimento. Então, se o seu objetivo é estudar, é importante vocês terem foco de estudo. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo esse ano, que é estudar a minha formação de original, que é direito. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, não vai conseguir ver. É um PadMac, é um livro dessa tamanho. Então, eu quero muito conseguir estudar direito, ir para o Encanto da Cari, que é a Bienal, e tá tudo lindo. Só que direito é coisa para um. E aí, você tem que ter um foco de estudos dentro dessa matéria. Eu peguei 3 focos de estudos, quando determinar eles, eu defino mais 3, eu determinei ali um período para isso. Para vocês, autores, por exemplo, quiserem começar a estudar literatura, tem um foco de estudo em qual pilar da literatura você quer focar. Eu quero focar em aprender a literatura brasileira. Eu quero focar em aprender a produção do objeto literário. Eu quero focar em aprender sobre o papel do autor, o papel do leitor dentro da obra literária, ou sobre a influência social, ou sobre o que é literatura, que seja mais geral. Escolher esses focos. Escolher o como que você vai estudar, em que período você vai estudar, e para isso, gente, usem estratégia de blocos. Eu não sei se vocês estavam aqui na aula, que a gente falou sobre organização, calendário, cronograma. Tem um pouquinho disso no YouTube, quando eu mostro a minha organização do meu Notion, mas usem estratégia de blocos, porque é essencial para quem é tripla jornada, né? Que é família, é estudo, é trabalho, é tudo um pouco. Então, o como, ele é muito importante.
Onde? Se você vai fazer um curso online, se você vai fazer uma mentoria, se você vai estudar de conta própria, se você vai para um que concurso, para um... Se você vai pegar um curso da Hotmart, se você vai pegar um curso da Udemy, é muito importante você já ter isso ali em mente. Até para ficar de olho, vai que tem uma promoção no meio do caminho, você consiga pegar ele de forma mais barata. Por que você prefere, por que você está escolhendo esses ramos de estudo, por que você está procurando esse o quê, por que você quer se desenvolver nisso. Então, profissionalizar a gestão da editora ou refinar a técnica de escrita. Então, aqui no Encantos, a gente tem em anos ímpares sempre a profissionalização da gestão da editora. Então, ano passado, criou-se o site, começou a desenvolver o clube de leitura. Por quê? Porque em anos pares a gente tem focos em feiras. Então, são focos diferentes por anos diferentes. Tudo isso a gente sabe com base em planejamento. Se vocês não se planejam, vocês não vão conseguir gerir o que vocês vão fazer no ano seguinte, vocês vão ficar mais perdidos cada vez mais. É importante vocês saberem por que vocês estão fazendo essas coisas. Se você está estudando literatura, para que você está estudando literatura? Para melhorar o seu posicionamento como autor, para ter esse conhecimento base para produzir objeto literário, ou para aprimorar a sua escrita criativa? Se você quer aprimorar a sua escrita criativa, por que você selecionou o foco como estudar literatura brasileira e não estudar escrita criativa, por exemplo, que é literalmente uma matéria? Tudo isso são... Porque ele está ali para ele justificar o quê? Para ele cobrir o quê? Se o seu porquê não está fazendo sentido com o quê tem que trocar. E quanto que você vai disponibilizar para isso? Quanto tempo, quanto... economicamente você vai disponibilizar para isso. E tem livros técnicos que valem milhares de reais a mais do que cursos que vocês veem por aí, ou mentorias que vocês veem por aí, ou tem mentorias que valem muito mais que cursos, e também tem cursos que valem muito a pena, e aí eu deixo aqui minhas considerações. Dani Safugawa, muito bom. Livros da Lilian Cardoso, que é super famoso, e é bem legal, é o básico muito bem feito. Mentorias, tem mentores maravilhosos, tem mentores horrorosos, não acreditem em alta edição, deixa aqui meu manifesto. Então, tudo isso é muito importante para vocês encontrarem o quê, se motivarem com o porquê, para terem a organização de vocês, como estruturar isso. Isso que a gente está conversando, que a gente está debatendo desde o começo, é o que vocês precisam estruturar e a ferramenta que vocês podem utilizar para estruturar isso. Mas dentro dessa ferramenta, uma ferramenta administrativa de estrutura, vocês vão precisar, por exemplo, separar um calendário, separar um horário por dia, separar... E aí está dentro de uma estrutura de desenvolvimento, separar os horários nas sextas-feiras que tiverem oficinas para assistir a oficina. Já é um objetivo de desenvolvimento. Eu falei porque vocês ficaram cansadas, hein? Digam-me agora, considerações de vocês, dificuldades que vocês possam ter. Esse é o momento. Eu amo porque a gente sempre passa a preparação, e isso em toda aula, tá? A preparação da aula muito mais interativo do que a aula em si. É o padrão de 2024 se repete em 2025. Tudo bem, vocês não sabem como eu ainda posso ser. Enquanto isso, digam, dúvidas, lágrimas e lamentações eu também aceito. Foi bastante novidade, conteúdo bom. Fico muito feliz que o conteúdo é bom. Novidades é bom sempre, então se programar. Como você é mais da boca influencer, é legal, por exemplo, você colocar como objetivo de desenvolvimento, não necessariamente estudo, mas alcançar a métrica mínima de desenvolvimento da plataforma. Hoje a métrica mínima de desenvolvimento orgânico saudável da plataforma é de 3% ao mês. Essa é a meta, por exemplo, que o Encantos ele segue desde que ele foi criado, e de migalha em migalha a gente vai enchendo o papo. Vale muito a pena. Alguém ainda tá acordado aí? Ó, o povo tudo deixando o celular de lado. Tô de olho em vocês, agora que vocês acordaram. Boa, galera. Bem, essa foi a aula de hoje. E é isso, para quem tá assistindo no YouTube, essa foi a aula. Espero que não tenhamos travado. Não esqueçam de deixar o like, seguir a página e tudo mais. Tem mais oficinas por aí chegando, então fiquem à vontade.